Pequenininhos, vamos fazer nossa última aula gravada, nossa última aula remota, para que a gente relembre em 2021 o que a gente estudou em 2020, de uma maneira muito alternativa, que o seu tio acaba considerando, no final das contas, proveitosa. A gente levou um susto muito grande com o começo da quarentena, com a pandemia da Covid-19, um susto enorme nós levamos e tivemos que nos adaptar da melhor maneira possível. Dentro das adaptações que fizemos, eu acho que tivemos progresso, né? Muitos estudantes brasileiros ficaram sem aulas. A gente está falando principalmente dos alunos de escola pública, mas nós das escolas particulares e as escolas do ângulo e especificamente o liceu, nós tomamos muito cuidado para que vocês não perdessem o fio da meada e que se estudassem de uma maneira correta, em casa, fazendo perguntas, questionamentos, fazendo as provas, os trabalhos, chegariam ao sucesso. Chegamos, né, pequenos? Chegamos ao sucesso. Eu considero que fizemos da melhor maneira possível e acho que vocês aprenderam da melhor maneira possível. Eu tenho muito pouco apreço por nota na escola. Não me interesso muito por isso. Vocês já sabem disso desde o ano passado. Seu tio não está muito aí para nota. Eu estou preocupado com o vestibular. Eu estou preocupado em você fazendo um Enem espetacular, né? Então, nesse sentido, eu gostaria que vocês não deixassem de guardar os ensinamentos que nós tivemos em 2020, por mais difícil que tenha sido o ano e por mais diferente que tenham sido as nossas aulas. Nós estamos rememorando as escolas literárias que aprendemos agora em 2020. E nós aprendemos o realismo, naturalismo, depois nós aprendemos o parnasianismo, depois o simbolismo, as vanguardas artísticas europeias, até chegarmos no modernismo de Portugal e no Brasil. O primeiro momento modernista brasileiro, nós vimos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. Até que vem o segundo momento modernista brasileiro, que é aquele que vai de 1930 a 1945. E nós vimos com calma, porque são escritores da maior importância. E nós vimos que nós temos na poesia escritores extraordinários que deram muito valor às questões existenciais e às questões sociais. Nós vimos ali o imenso Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Carlos Drummond de Andrade. A maravilha da obra de Carlos Drummond de Andrade, o nosso maior poeta de todos os tempos. E vimos que ele tem 3 fases bem delimitadas, né? A primeira fase, que é o eu maior que o mundo, a segunda fase, o eu menor que o mundo, a terceira fase, o eu igual ao mundo. Só que é uma maneira da gente estudar o Drummond, porque na verdade ele é tão universal, tão grandioso, tanto quanto Camões, quanto Shakespeare, quanto Machado de Assis. Fica muito difícil a gente enquadrar o Drummond, né? O Drummond é desse momento da literatura brasileira. Mas, para a maneira de estudar para a universidade, para entrar na universidade, a gente vê o Drummond como sendo representante do segundo momento modernista brasileiro na poesia. Claro que ele fez prosa também, mas a sua poesia grandiosa e a mais importante do Brasil, considerada. E nós vimos na prosa grandes escritores extraordinários, que no primeiro momento são chamados de regionalistas, porque a maior parte deles vem do Nordeste e traz obras em prosa que vão falar das questões nordestinas, principalmente a seca, a miséria do povo nordestino. Raquel de Queiroz, Zé Linhas do Rego, o Érico Veríssimo, que é do sul do Brasil, né? E o grande, espetacular, o Jorge Amado, da Bahia, seu tio estava esquecendo, e o grande, espetacular, maravilhoso, encantador, Graciliano Ramos, com Angústia e Vidas Secas, que são 2 obras que seu tio deu preferência. O Vidas Secas, porque é considerada realmente a maior obra do Graciliano, e o Angústia, porque cai nos vestibulares das estaduais paulistas deste ano. Seu tio quer que você fique bastante antenado. Grandes escritores do segundo momento modernista, que a gente pode chamar também de neorrealista. Então, a gente chamou de regionalista, neorrealista, existencialista, e isso forma o
quadro que vai de 1930 a 1945 na literatura brasileira. Até que nós chegamos em 1945 em diante. E ali em 45 aparecem 3 imensos escritores que fica um pouco complicado a gente achar características que os unam, né? Como no caso do Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Elinhos do Rego, Érico Veríssimo, a gente via ali um regionalismo que poderia uni-los. Agora, nesse caso, o que acaba unindo os grandes escritores de 1945 é a total liberdade de criação linguística. Eles criaram obras muito díspares, muito diferentes uns dos outros. E isso acabou sendo o ponto de união entre os 3 maiores escritores de 1945 em diante, que a gente pode chamar também de pós-modernismo, que são na poesia João Cabral de Melo Neto e na prosa Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. Espetáculo! E a gente viu o João Cabral trazendo uma poesia antilírica, objetiva, substantivada, seca, no primeiro momento, e num segundo momento uma poesia mais lírica com o encantamento de morte e vida severina. E na prosa, Dona Clarice Lispector, com seu intimismo psicológico extraordinário, nas obras A Paixão segundo GH e A Hora da Estrela. O escândalo, que são essas obras da Dona Clarice, a maravilha, que são essas obras da Dona Clarice Lispector. E, finalmente, João Guimarães Rosa, que vai trazer os seus contos espetaculares, do Sagarana, vários contos, do Primeiras Histórias, vários contos, e a grande obra escrita no formato de romance, que é O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. No ano que vem nós vamos rever tudo isso que seu tio está rememorando agora com vocês, com calma e cuidado para que vocês façam o melhor Enem possível e as melhores universidades que vocês escolherem. Mas só para a gente rememorar, então ficamos assim, tá? O segundo ano, realismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Lembra que eu disse que eram 11? Terminaram. Lá no primeiro ano a gente viu trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo. São 6. Nesse ano mais 5, 11. São 11 as escolas literárias que vocês têm que deixar guardadinha para vocês fazerem os melhores vestibulares, que é o que eu espero. Amores da minha vida, um grande beijo. Fiquem com Deus. Bom Natal, bom Ano Novo. Seu tio está à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, como sempre. E eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês. Queria agradecer muitíssimo que a gente conseguiu vencer esse ano tão difícil que foi 2020. Que o ano que vem venha bem leve pra gente, né, pequenos? E que a gente possa se abraçar muito, se beijar muito e estar próximos. Muita saudade de vocês. Um grande beijo.